Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Que coisa boa é poder estar aqui neste dia abençoado, neste momento singular, para poder falar do amor de Deus, da sua infinita misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, e estamos de veras alegres pelas conquistas através da sua palavra que o Senhor Deus tem nos dado de graça. Meu amigo, minha amiga, queria agradecer a você que tem compartilhado o vídeo, que tem se inscrito no canal, que tem deixado teu comentário, teu like. Deus está fazendo coisas grandes através da palavra de Deus em vidas. Pessoas que estão mandando áudio, mensagem para nós e dito que tem alcançado um esclarecimento dentro da palavra de Deus muito eficaz. E desde já eu rogo a oração de vocês, eu peço que vocês continuem intercedendo por mim, pela minha família, por esse canal no YouTube, para que Deus cada dia mais venha a ser glorificado neste ato que estamos fazendo. Gostaria de ler com você um texto sagrado no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 6, versículo de número 1 até o versículo de número 9, que diz assim: a corrupção do gênero humano. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Com esta palavra lida neste momento, eu gostaria de compartilhar com todos vocês aquilo que o Espírito Santo propôs no meu coração, e a palavra de Deus vai falar muito forte no teu interior neste momento. Em primeiro lugar, eu queria dar um tema a esta mensagem, a esse estudo, acerca da intimidade com Deus. Vou lhe fazer uma pergunta, é uma interrogação, e você responde dentro de você. Você tem intimidade com Deus? Como está a tua intimidade com Ele? Você falou com Ele hoje? Ou você só fez dar um bom dia para Ele? Nesse estudo queremos trazer a importância de mantermos constantemente um grau de relacionamento com o nosso Deus. Tomando por base
nestes momentos que nós estamos vivendo atualmente, a quarentena, o governo, os órgãos de saúde, a OMS, que tem pedido para que as pessoas permaneçam em suas casas, fiquem, mantenham a distância uma das outras, limpem bem as mãos, lavem elas com álcool em gel, com água e sabão, mantendo aí um componente que é uma máscara no rosto. Então, isso fez com que as pessoas se aproximassem mais uma das outras. A gente sabe que o corre-corre da vida, o dono de casa, a mãe de família, os filhos, tudo isso faz com que a gente perca essa intimidade, essa amizade, esse compartilhamento entre uns com os outros. Mas Deus sempre gostou e gosta de falar com o ser humano. A obra-prima da criação é o homem. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Pôs nele a vida. A Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem, lhe fazendo alma vivente. E é bem verdade que intimidade com Deus é algo que toda a humanidade deveria buscar. Não é algo exclusivo de um grupo ou povo. Deus ama a toda a humanidade e quer manter um relacionamento com a humanidade. Mas a Bíblia diz que o Deus deste século, o diabo, a serpente, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória de Deus. Isso resultado do pecado original, pecado do primeiro Adão, o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Nós encontramos que esse homem, após pecar, ele foi destituído do jardim chamado Éden. Antes de tudo, Deus aparecia à sua criação. No capítulo 3 de Gênesis, versículo 8 e 9, a Bíblia diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Então veja, todos os dias Deus aparecia a Adão e a Eva no jardim do Éden. Mas após esses pecarem, a Bíblia diz que eles se esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estais? Então observe que três coisas nós encontramos da parte de Deus aqui. Primeira, Deus quer estar perto do homem, porque Deus aqui visitava o homem todos os dias. Então Deus procurava manter um grau de intimidade e de relacionamento com o homem. Segundo, Deus se importa com aquilo que o homem faz. E em terceiro, Ele está à procura do homem. Então, o pecado de Adão, ele foi muito grave, muito sério, pois obrigou o Senhor Deus a expulsá-lo. No versículo 23 e 24 do capítulo 3, a Bíblia diz que Deus o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então analisemos que
O Senhor viu que após o pecado de Adão e Eva, não daria mais para manter um relacionamento com o homem caído. O homem agora que havia transgredido a lei, o mandamento de Deus, pecando. E aí é onde se originou o pecado com o erro de Adão, porque do mesmo era toda a responsabilidade do jardim. Só que o pecado não trouxe só a perda do jardim do Éden. O pecado trouxe ao homem o esforço braçal, físico, o trabalho. O homem agora teria que trabalhar para comer, teria que lavrar a terra para se alimentar. A mulher teria dores de parto e a serpente, ela deveria rastejar por toda a sua vida. Então o pecado trouxe consequência para o homem, para a mulher e para a serpente. E mais adiante nós encontramos que desta família houve filhos, Caim e Abel. Todos sabem que esses dois filhos eram diferentes, porque um agradava com a sua oferta mais a Deus do que o outro, que era Abel. E a Bíblia diz que Deus, ele viu quando Caim mata seu irmão, em Gênesis capítulo 4, versículo 8. No capítulo 6, versículo 5, o Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior, e aí Deus anuncia um juízo sobre toda a terra. Esse juízo, esse plano de Deus na regeneração do homem, na mudança em toda a área da terra, fez com que o homem, para com Deus, ficasse distante um do outro. Deus com certeza ficou triste, porque o plano original de Deus não era destruir o homem, e sim que o homem fosse alguém que tivesse a imortalidade, não conhecesse a morte. E nós encontramos o primeiro homem que agradava a Deus, chamado Noé. Em meio a uma humanidade perdida, escrava do pecado, alguém se comportava de forma diferente, e este comportamento chamou a atenção de Deus. Porque o comportamento chama a atenção das pessoas. Imagine de Deus. Porque a Bíblia diz que Noé buscava intimidade com Deus. Ele agradava a Deus com seu estilo de vida. A sua vida chamava a atenção de Deus. Que nós possamos ter tal atitude. Que a nossa vida, glorificado seja o nome do Senhor, possa chamar a atenção de Deus e não a atenção dos ímpios, para que os ímpios olhem para nós e vejam a glória de Deus em nossa vida, veja o brilho do Espírito Santo, veja a marca da promessa, veja o sangue do Cordeiro na cruz do Calvário estampado em nós. A Bíblia diz, irmãos, e vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. As pessoas sabem se somos filhos de Deus ou não. As nossas obras dizem isso. A Bíblia diz, irmãos, que ele era a única pessoa justa e íntegra na terra daquele tempo, na antiguidade. Ele conduziu a sua vida de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz que Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ou seja, ele estava na contramão de sua geração. É bem verdade que agradar a Deus, viver algo para Deus, buscar ter intimidade com Deus, intimidade é você ter um relacionamento íntimo
com Deus. E relacionar-se com Deus é você se interessar por Deus, é você ligar para Deus, é você perguntar. Eu sei que não é fácil, Deus é que tem que saber como é que nós estamos, mas imagina você perguntar a Deus, como é que o Senhor está hoje? Isso é intimidade. Meus irmãos, a geração de Noé não estava preocupada com as coisas triviais da vida. O pecado se alastrou-se tanto que as pessoas não tinham direção, as pessoas não tinham Deus na vida, as pessoas só queriam buscar os seus prazeres, a vontade da carne. E Deus levanta um homem para trazer uma resposta a uma nação que estava mergulhada no pecado. Porque não é diferente de hoje. As pessoas estão cada dia mais mergulhadas no pecado, e o pecado tem feito as pessoas se afastar de Deus, estão perdendo a amizade com Deus. Quantas das vezes a gente, até nas reuniões, nos cultos, estamos com o celular ligado, estamos antenados na rede social e nos esquecemos de buscar a Deus. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não é uma crise no mundo, não é uma situação no mundo que deve fazer com que a gente corra com muita pressa para os pés do Senhor. Não, meu irmão, a intimidade com Deus, ela deve ser independente de qualquer situação. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E creio que esta palavra vai despertar a tua vida, a tua mente. Deus está falando contigo através deste momento da sua palavra. Glorificado seja o nome do Senhor. Naqueles dias, os pecados estavam muito relacionados na área da sexualidade. Fornicação, homossexualidade, relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, era extremamente comum em seus dias. E Deus traz outro juízo anunciado. À medida que ficamos mais íntimos, o Senhor Deus revela coisas que Ele vai fazer na humanidade. Deus revela. Quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais revelação da parte do Senhor o Espírito Santo vai te dar. Glória ao nome de Jesus. Porque revelou a Noé sua tristeza com o ser humano e o seu plano para destruir a humanidade. Deus cria uma forma, anuncia um dilúvio. E diante do dilúvio, porque a Bíblia diz que o dilúvio anunciado em Gênesis capítulo 6, versículo 11, a Bíblia diz que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E Deus resolve mandar um dilúvio. Mas Deus ordena a Moisés que este faça uma arca muito grande. Irmãos, se fosse no dia de hoje, alguém ia ser ridicularizado, alguém ia ser taxado de louco, assim como Noé foi. Noé saiu pedindo ajuda aos habitantes daquela terra, e eles disseram que Noé estava louco, de que Deus não iria destruir a terra com água. Mas, passados-se os dias em que a arca estava pronta, em que a arca estava preparada, a Bíblia diz que de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Gênesis 6 e 19. A Bíblia diz, irmãos, que Deus ordenou a Noé que o mesmo estocasse comida. Imagina comida para a família dele,
para ele e para todos os animais, macho e fêmea, répteis, animais de todas as espécies, segundo a sua espécie, o gado, os pássaros. E aí, no capítulo 7, versículo 17, a Bíblia diz que Deus envia água sobre a terra, e antes disso, Deus lacra a porta por fora, enquanto Noé fecha a porta por dentro, Deus lacra, Deus fecha a porta por fora. Quem estava dentro não podia sair, e quem estava do lado de fora não podia entrar. Mas quando a Bíblia diz que Deus manda água sobre aquela terra, capítulo 7, versículo 12, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que as águas cresceram e levantaram a arca de sobre a terra, e a morte foi acontecida em toda a terra. Com a vida de Noé, aprendemos que a intimidade com Deus é algo pessoal. Deve nascer no coração do fiel. Deve ser gerado na vida da pessoa. E para manter intimidade com Deus tem que haver oração, tem que haver jejum, tem que haver quebrantamento da alma. Diante de Deus ninguém é grande, meu amigo. Diante de Deus, meu irmão, ninguém é grande. Todos nós somos servos. Somos cacos de barro entre outros cacos. Não podemos dizer ao Criador o que é que tu estás fazendo, porque Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é grande, Ele é soberano, Ele é magnífico, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, imutável. Ele é transcendente. Ele é o Deus da eternidade. Glorificado seja o nome dele sobre esta terra. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Recebe. Porque não só Noé, mas teve um homem que foi chamado amigo de Deus, Abraão. Após longos anos sem se revelar a ninguém, finalmente Deus fala com Abraão, filho de Tera, em Ur dos Caldeus. E no primeiro dia dos diálogos entre eles, o Senhor ordena que Abraão deixe sua casa, saia da sua família, do meio dos seus pais e parentes. Em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 4, ele diz: vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Aleluia! Isso aqui é um exemplo de fé. A jornada que Deus estava traçando na vida de Abrão não era uma jornada fácil. Gênesis 12, 7, a Bíblia diz que Deus chama Abrão para ser pai de uma grande nação. Gênesis capítulo 12, versículo 8, a Bíblia diz que havia intimidade por meio da adoração a Deus na vida de Abrão, e relacionamento com Deus por meio das promessas. Abraão é o primeiro da nação de Israel, o marco zero. Após o fracasso de Adão e a destruição do mundo com o dilúvio, o Senhor dá início, Deus dá início ao estabelecimento de um povo separado. Nós somos um povo separado, somos um povo eleito, somos a geração eleita por Deus. Aleluia! E nós observamos que em sua peregrinação, Abrão começa a estabelecer lugares de culto. A sua alma parece desejar estar perto de Deus e ser mais fiel ao chamado. Que quem é chamado por Deus tem que ter compromisso com a adoração,
tem que ter compromisso com o culto, tem que ter compromisso em buscar a presença do Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, e ali edificou um altar ao Senhor e orou a Ele, nos revelando que Abraão era crente. Só ora a Deus com altar erguido quem crê. E ele honra a Deus não apenas com altar e oração, mas também com oferta. Porque quem tem intimidade com Deus tem altar, tem oração, tem consagração, mas também tem oferta. Em Gênesis capítulo 14, versículo 18, ao se encontrar com Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, Abrão entrega o dízimo de tudo quanto possuía. A Bíblia diz, meus irmãos, em Gênesis capítulo 15, versículo de número 1, depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Aleluia! Deus estava ampliando a visão de Abrão, ordenando que ele olhasse para cima, ordenando que ele contasse as estrelas se pudesse contá-las, e disse a ele: assim será a tua descendência, assim será a tua semente sobre a terra, será numerosa, será grande. Perceba que Deus considerou a fé de Abrão. O Senhor Deus, o Senhor deseja ser crido, porque, meus irmãos, para se aproximar de Deus, carta anônima aos Hebreus capítulo 11 e versículo 6, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Não adianta você dar dízimo, você dar oferta, você ajudar a obra de caridade, se você não crê em Deus, se você não acredita em Deus. Quem crê em Deus fala com Deus, quem crê em Deus tem altar, quem crê em Deus tem lágrima, quem crê em Deus tem sacrifício. Aleluia, aleluia. Com a vida de Abraão, aprendemos que intimidade com Deus exige atitude. Para que o nosso relacionamento com Deus cresça, precisamos ser dedicados a Ele, e esse dedicar aqui significa devoção. E para ter intimidade com Deus, às vezes Deus cria situações para que a gente reconheça que somos íntimos dEle. Deus criou uma intimidade em meio à dor com Abraão e Sarai. Tiveram seu nome mudado, o Senhor chama Abraão de Abraão, pai de multidões, e Sara, princesa. Gênesis 17, versículos 5 a 15. Mas eles geraram Isaque. Isaque gerou a Jacó, que se tornou Israel. Jacó gerou 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Mas devido à fome que assolou a região de Canaã, a terra prometida, eles desceram ao Egito. Descobriram que seu irmão José foi covardemente vendido por eles e era o governador. José libera perdão e Israel e seus irmãos são escolhidos no Egito, são acolhidos no Egito, junto com suas famílias por muitos anos, até que os anos se passaram e José e todos seus irmãos morreram, e um rei que não conhecia a história de José assumiu o comando do Egito. Em Êxodo capítulo 1, versículos 6 a 8. Israel passou a ser duramente assolada, trabalhar como escravo, serem torturados, passarem fome, serem oprimidos.
E no meio dessa loucura, Faraó deu ordem para que todos os meninos fossem mortos, nascidos de hebreus, fossem jogados no rio Nilo, até porque o rio Nilo ele era cercado de crocodilos, e a intenção, quando as crianças forem lançadas no rio, eram ser devoradas pelo crocodilo. Mas seu objetivo era eliminar a resistência dos filhos de Israel. Êxodo capítulo 1, versículo 22. Milhares de crianças hebreias foram mortas, mães enlutadas, pais desesperados. O povo de Israel clamava de dor, de angústia. E depois de muito sofrimento, o Senhor Deus ouviu o clamor do seu povo e disse: agora eu vou agir. Eu vou dar resposta ao meu povo. Porque debaixo de tanto sofrimento, o povo de Deus clama. Às vezes Deus envia a dor e o sofrimento, permite a dor e o sofrimento, para que o seu povo clame, para que o seu povo ore, para que o seu povo busque ao Senhor. Se lembremos de 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, os ouvireis dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Observe que em meio à dor e ao sofrimento, Deus levanta um libertador chamado Moisés. No capítulo 3 de Êxodo, o Senhor fala com Moisés por meio de uma sarça e ordena que ele vá ao Egito e liberte Israel. Pela primeira vez desde a criação do mundo, o Senhor fala seu nome para um ser humano. Oh glória! Aleluia! Êxodo capítulo de número 3. A Bíblia diz, irmãos, que Deus fala o seu nome para um ser humano. Deus se relaciona, se comunica. Versículo 13 e 14. A palavra do Senhor diz: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direis? Versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. A resposta para o sofrimento da humanidade é o eu sou. O Deus da resposta, o Deus da libertação, o Deus da multiplicação, o Deus que tem poder no céu e na terra, é o Deus quem vai curar esta nação. É o Deus que vai repreender a mortandade sobre esta terra. É o Deus da igreja. É o Deus que separou um povo e disse: este povo é meu povo. É um povo escolhido. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O eu sou foi adiante de Moisés no Êxodo. O livro da partida, o livro da saída. Glória a Deus. O que vemos no livro de Êxodo é a mão de Deus estendida sobre o seu povo, estendida sobre a igreja, estendida sobre a humanidade, estendida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Recebe neste momento a mão de Deus te guiando, a mão de Deus te guardando, a mão de Deus te protegendo sobre a face da terra.
Glória a Deus. Nós encontramos o Eu Sou protegendo o seu povo diante das 10 pragas. Encontramos a mão de Deus estendida na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo de noite. Êxodo 13. A Bíblia diz que Deus enviou coluna de nuvem de dia para proteger o povo no deserto, caminhante acerca do sol escaldante do deserto. Mas durante a noite a escuridão tomava conta do ambiente do deserto, e Deus envia a coluna de fogo para livrar o povo das serpentes, para livrar o povo dos escorpiões, das peçonhas mortais. Deus é proteção para o seu povo. A travessia do Mar Vermelho, Êxodo 14. A Bíblia diz no Êxodo 16 que Deus manda maná e carne no deserto. Talvez você pense que com esta situação que está acontecendo na terra, esta crise, esta pandemia, este coronavírus, a Covid-19, a humanidade, o povo está imaginando que Deus não está cuidando. Deus está cuidando do seu povo, Deus está guardando, Deus está mandando alimento. Deus é o Deus que manda, que supre no deserto todas as tuas necessidades. Não vai faltar pão. Não vai faltar pão. Recebe esta palavra. Não vai faltar alimento. Não vai faltar maná. Não vai faltar carne. Deus em sua glória vai suprir todas as tuas necessidades. E tem mais. Ele vai te surpreender. Diz o Eu Sou neste momento. Aguarda a surpresa. Aguardo de repente da parte de Deus. Deus vai te surpreender. Deus ainda em Meribá, Ele cria uma fonte de água. E em Êxodo 20, os 10 mandamentos. Anos após a saída do Egito, o povo acumula inúmeros erros contra o Senhor. Certo dia ele chama Moisés e diz que não irá mais adiante do povo, pois o desejo dele seria matá-los no caminho, devido à desobediência. Deus fica indignado. Moisés, sem pensar muito, disse que o Senhor não fosse com eles, a viagem encerraria ali. Êxodo 33, versículo 3 a 15. Percebemos que Moisés valoriza a comunhão com Deus e não os milagres de Deus apenas. O Senhor promete manter um anjo diante deles, que manteria a operação de maravilha, mas este não era o foco de Moisés. O foco de Moisés era não perder a presença de Deus. Vivemos dias que as pessoas só querem milagre, só quer bênção, só quer cura, só quer coisas extraordinárias da parte de Deus. Mas maior do que isso e melhor do que isso é a presença de Deus. Existem alguns hinos que diz que a presença de Deus faz a diferença. Você já percebeu um homem de Deus que não tem a presença de Deus na vida? A sua palavra é aguada, a sua mensagem não tem sabor, não é temperada com sal. Às vezes o homem tem leitura, às vezes o homem tem anel no dedo, é graduado, é poliglota, é teólogo, tem letras e mais letras, mas não tem a presença de Deus, porque está faltando intimidade com Deus. Quando fala não acontece nada, quando coloca a mão não acontece nada. Está faltando fé, meu irmão. Está faltando coragem, intrepidez para buscar intimidade com Deus. Não precisa muita coisa. A intimidade com Deus é um relacionamento profundo e contínuo com o Senhor. Se você
atender para esta palavra e buscar ter intimidade com Deus, a tua vida vai mudar. O conceito na oração chamada de Pai Nosso, em Lucas 11:2, capítulo 11, versículo 2. Esta oração chamada de Pai Nosso é a oração que Jesus o chama. O Mestre dos Mestres inaugurou um novo conceito de intimidade com Deus, a relação paternal, o relacionamento que eu tenho com alguém, com a minha esposa, com a minha mãe, com a minha avó, com um parente meu, deve ser um exemplo do relacionamento que a gente deve ter com Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 18 e 19, conforme escreveu o apóstolo Paulo, onde somos descritos como família de Deus. Esse trecho bíblico nos mostra que só podemos nos aproximar de Deus hoje por causa do sacrifício que Cristo fez por nós. A graça alcançada por Jesus nos torna conhecidos do Senhor, membros da sua família. Até porque, meus irmãos, devemos ter consciência. Eu queria te deixar 7 conselhos para desenvolver tua intimidade com Deus. Até porque a pessoa que se levanta para quebrar o nosso elo, a nossa união, o nosso casamento com Deus, o nosso relacionamento com Ele, é o diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas. Ele é o arqui-inimigo de Deus, é o primeiro, é o número 1 em batalhas para destruir o ser humano. No entanto, a Bíblia nos ensina o que fazer para evitar armadilhas diabólicas. Primeiro, leia a palavra, nem que seja uma vez por dia. Tenha no mínimo, segundo, uma boa Bíblia de estudo. Terceiro, tenha pelo menos um momento de oração eficaz no seu dia a dia. Determine um tempo maior de que 10 minutos no seu dia para falar com Deus. Separe alguns dias no mês para jejuar. Quarto, combata vícios que roubam seu tempo com Deus. Quinto, priorize o reino de Deus. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Procure uma boa congregação, onde a palavra de Deus seja genuinamente anunciada. Ame as pessoas que pregam a palavra, aqueles que estão na igreja, que gostam de trazer alimento e não história. Ninguém está mais para viver de história, não, nos púlpitos de igreja, não. Aqueles que assumem o altar tem que ter fome e sede pela palavra, pregar a palavra, colocar a Bíblia no coração do povo, para que o povo não se corrompa com as picuinhas, com as aves de rapina querendo comer a oferta. Mas enxorta as aves de rapina, conserva a oferta no altar, porque vai descer resposta da parte de Deus. Oh glória! Porque intimidade com Deus demanda no mínimo tempo, conhecimento e empenho. Ela promove mudança. Quem não tem intimidade com Deus é vazio, é seco, é sem sabor, é alguém que não tem graça, é alguém que não tem uma palavra de ânimo para dar para as pessoas que estão caídas. Quantas das vezes você precisa de uma palavra e não chega ninguém para te dar uma palavra? Mas Jesus de Nazaré está usando a minha boca neste momento para te dizer:
Em nome de Jesus, levanta a tua cabeça, não para, porque aquele que recua, a minha alma não tem prazer nele. Deus vai te ajudar, meu irmão. E antes de encerrar este vídeo, aleluia, eu estou sentindo a presença do grande Deus, do Espírito Santo aqui neste momento conosco. Deus vai te erguer sobre a terra. Deus vai soprar o teu nome nos quatro cantos da terra. Diz o Senhor neste momento: alguém que não te valoriza, vai ver Deus te levantar, vai ver Deus te erguer. Aleluia. Em nome de Jesus, ora comigo. Pai amado, Deus Criador, Senhor dos confins da terra. A terra é tua, mas a terra está doente. A terra está passando por crise. Mas eu te peço, Senhor, usa de misericórdia. Estende tuas mãos sanadoras, curando esta nação brasileira. Estende tuas mãos sobre o mundo. Repreende este mal. Porque se o Senhor quiser, somente com o sopro das tuas narinas, o Senhor repreende este vírus de toda a terra. Nos ajude, Senhor, a ser mais íntimo de Ti, a manter intimidade contigo, ó Pai. Que neste momento encha cada um de nós com a Tua palavra. Meu Deus, eu te peço por todos os seguidores, por aqueles que estão, Senhor, se inscrevendo e se compartilhando neste canal. Abençoa, que possamos ser amigos um dos outros. Eu oro por você e você ora por mim. Abençoa os seguidores lá de São Paulo, Rio de Janeiro, de Belo Jardim, de São Caetano, meu Deus, aqui do Grande Recife, de Jaboatão dos Guararapes, meu Deus, lá de Palmares e de todas as regiões. Meu Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você tem algum pedido de oração, quero também lembrar aqui uma cidade que eu amo muito, Tacaimbó. Foi aonde eu descobri o maior tesouro da minha vida, minha esposa, o amor da minha vida. Se você tiver um pedido de oração, deixe lá o comentário, peça lá, e Deus vai te dar resposta. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amanhã tem mais.